E aí pessoal, tudo bom? Vou trazer para vocês aqui uma dica de filme. Tá vendo aqui as notícias sobre coronavírus, né? Eu lembrei aqui do filme O Planeta dos Doze Macacos. Ou melhor, Os Doze Macacos, o nome do filme. Os Doze Macacos, Bruce Willis. Ele é de 95 esse filme. É um filme bem interessante porque ele traz um contexto que houve uma epidemia de uma doença, você não sabe como foi que essa doença surgiu, e essa doença ela exterminou com a maior parte da população mundial. E os sobreviventes se refugiaram no subterrâneo. Aí eu vendo aqui as notícias aqui sobre o coronavírus, eu achei interessante, né? Porque nós já temos casos aqui de coronavírus nos Estados Unidos, nós já temos casos de coronavírus na China e na Itália, né? E o que acontece? No Brasil também já tem alguns casos aqui já também. Se eu não me engano, já tem 2 casos ou 3 casos. O que acontece? Os turistas vão lá na Itália, vão na China e acabam pegando a doença, vêm para cá e passando para outras pessoas, né? Aí por que eu lembrei do filme Os Doze Macacos? Porque esse filme, ele relata justamente isso aí, a difusão de doenças através do turismo, né? Através das viagens de avião. Lá no filme, em poucas horas, em algumas pontes aéreas em que o personagem principal faz lá, o cara que está querendo espalhar a doença, em poucas horas ele consegue transmitir a doença para vários países, né? Aí eu lembrei o quê? Que ao longo da história da humanidade, a questão das doenças, elas desempenharam um papel importante. Por exemplo, a Idade Média, quando você tinha as guerras de cerco, as pessoas se trancavam dentro de. As pessoas se cercavam, né? Ficavam dentro passavam meses, 2, 3 meses, fechadas dentro de castelos. Então o que acontecia? Chegou um determinado período que uma das estratégias era você jogar cadáveres, quem estava fazendo o cerco, jogava cadáveres dos, dentro do castelo sitiado, para transmitir doenças às pessoas que estavam lá dentro e a questão psicológica, né? Aí eu lembrei aqui de um livro aqui muito interessante aqui, que é esse livro aqui, ó, Armas, Germes e Aço. Esse livro aqui é muito interessante porque ele traz aqui o impacto quando os colonizadores, os espanhóis, chegaram aqui na América, né? Quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles trouxeram doenças com eles que as pessoas que viviam aqui não, não estavam, não tinham anticorpos. Então, o que levou à vitória dos colonizadores sobre as pessoas que moravam na América não foi nem tanta a superioridade bélica, que era, né, bem superior, né, armas de fogo, espada, e os índios aqui só usavam arco, flecha, mas não foi nessa questão, porque o número das pessoas que viviam aqui na América era muito superior ao número dos invasores. Por exemplo, você tem relatos aí de cidades com mais de 5 mil, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e os espanhóis com 100, 150, 130 pessoas, 100 pessoas, conseguiram dominar essas cidades, né? Por conta de quê? Por conta das doenças, né? Porque imediatamente após a chegada dos espanhóis, os ameríndios começaram a adoecer. Por quê? Porque eles não tinham os anticorpos para as doenças que os europeus trouxeram com eles, né? Então, as doenças, elas acabaram desempenhando um papel importante na história, né? Na história da humanidade. E aí eu vendo essas questões aí essas notícias sobre o coronavírus, eu acho que é preocupante, porque nós já temos casos nos Estados Unidos, nós já temos casos no Brasil, você tem focos da doença na China e na Itália, né? A Europa já está em alerta, a economia já está sentindo os efeitos, porque uma doença dessa aí ninguém sabe, né? Como é que as medidas preventivas, né? Então, mantendo o foco aqui na questão, no filme, né? Os Dois Macacos. Lá no filme, uma sociedade futura e distópica, a doença ela exterminou com a humanidade, né? Quer dizer que o filme, a sacada do filme, Os Doze Macacos, é justamente isso. As consequências de se viver num mundo globalizado, as consequências de se viver num mundo
onde há um fluxo entre continentes de pessoas indo e vindo, né? E como eu disse no livro, você já viu que já ocorreu um impacto muito grande em civilizações antigas por conta do contato de civilizações que viviam isoladas e manteram contato com outras civilizações que tinham um certo tipo de doença e que eles não estavam preparados. Então isso acabou gerando ao longo da história verdadeiro genocídio, né? Porque eles não estão preparados, né? O corpo não estava preparado, né? Então é muito interessante aí, fica a dica aí para quem não conhece o filme, Os 12 Macacos, ver o filme e refletir sobre essa questão aí do coronavírus e a dica desse livro. Esse livro é muito bom, esse livro. Esse livro aqui, os Armas, Germes e Aço, ele vai mostrar o impacto, né? Principalmente no início desse livro aqui, depois eu vou fazer um vídeo aprofundado sobre ele. Mas o início desse livro aqui é justamente isso, é falando sobre a questão essa questão, né, da superioridade bélica, né, dos invasores, né, dos europeus na América e a questão das doenças, do impacto, né, de doenças. A gente sabe aí que uma das estratégias dos colonizadores na época da colonização eles pegavam cadáveres de pessoas com varíola, né, varíola, se não me engano, e passava lençóis nas pessoas que estavam doentes e entregava para os índios. E aí os índios pegavam a doença e morriam, milhares e milhares morriam, né? Então aí, essa é a dica aí do filme, né? Depois eu vou fazer do livro, mas essa é a dica do filme, né? Os 12 Macacos, para refletir aí, um livrinho da década de 90, bem interessante, falando sobre essa questão da proliferação de doenças, ok? Até mais.